eu tenho que executar o programa, e eu vou executar o programa. Ah, mas o que você vai fazer no STF? Primeira coisa, eu não vou falar numa live é, agora o que eu vou fazer, que será, obviamente, totalmente democrático. E eu acho que, só que eu abrindo aqui para vocês, eu acho que a correlação de forças vai ser alterada, e eu acho que dentro da própria Suprema Corte há espaço para conversa para ser parte de uma coalizão que enfrente o crime. Eu não acho, e eu acho que houve um erro de leitura do Bolsonaro, que ele ter procurado a oposição tão clara à Suprema Corte naquele início foi uma boa ideia. Foi um erro estratégico muito estúpido dele. O Alexandre de Moraes não é um comunista. Eu falo isso como um cara que foi aluno do Alexandre de Moraes. Tá? Eu estudei na faculdade da USP, ele foi professor lá. Conheço o Alexandre de Moraes, não muito, mas conheço. Ele nunca foi um comunista. Ele foi colocado numa posição por conta do conflito que havia com o bolsonarismo ali, e ele pegou muita raiva. Ele é um cara que gosta de guerra. O Alexandre de Moraes é um cara que assim, ele gosta de guerra, ele gosta de briga. E aí ele escolhe lado, forma a turma. Hoje, inclusive, por coincidência, ele está meio que puto com o PT, né, por conta de nomeação do Bessias e de mudança de correlação de forças no próprio STF. Porque no STF é guerra faccional também. E eles não são eles próprios unidos, ou não são, todo mundo aqui é esquerda. Se teve uma correlação contra o Bolsonaro, isso vai se alterar para o próximo. Eu acho que um presidente da República tem que se aproveitar desses conflitos que eles têm, dessas correlações de força, para executar o que precisa ser executado. E aí, assim, só que eu posso te responder sobre economia, qual o modelo que provavelmente isso vai. A gente tem que fazer uma reforma fiscal muito grande, uma série de reformas microeconômicas e algumas intervenções regionais, sabendo que há certas coisas que estão dando muito certo, para não ficar aqui bullshitando. Claramente a gente avançar com o agro organizado pelo Nordeste, inclusive para as regiões de Caatinga e parte do Sertãozão. Temos que levar o agro mecanizado a todo custo, porque aquilo gera classe média e muda a dinâmica não só social das pessoas, mas muda as relações de poder e volta no centrão e outras cositas mais, né? A gente tá falando. A gente tem muita intervenção voltada na região Nordeste. Para mim é uma coisa meio. Eu tenho uma fixação em resolver a questão Nordeste. E, enfim, acho que respondi aí por R$ 35, acho que tá boa a resposta. Tá bom, sim. 35 tá ótimo. Muito bem, embaixador. Acho que é isso aí, né? Não, eu queria fazer uma pergunta. Você falando aí do Nordeste e tal, eu me pergunto, você é influenciado de alguma maneira pelo Alberto Torres? Porque essa ideia de um projeto de integração nacional, né, é algo que ele já discutia como um grande problema da República Velha, né? Bom, a nossa República Velha já tem o centrão já surge na República Velha, né? Ele surge ali com o Campos Salles, a política dos governadores e tudo mais. E a gente vê um Brasil que ele tem uma unidade administrativa, digamos assim, mas ele é muito fraccionado com as suas oligarquias. E o Alberto Torres enxergava a necessidade de um plano nacional, né? E isso é algo que eu acho que esse é o principal ponto, não diria que o principal, mas é um ponto forte que muitos libertários terão problemas, porque quando você descreve esse tipo de coisa, né, esse tipo de obra, de repente vai ter que ter algum subsídio, evoca a ideia do plano nacional. Sim. Né? E aí eu queria saber, tipo, se você é ok com isso mesmo, tá entendendo? Se de repente o próprio Alberto Torres é uma influência para você nisso daí. E porque muitos libertários foram, né, do MBL, né? E saíram do MBL. Olha, Ainda tem libertário do MBL? Ainda tem libertário aí dentro? É isso? Tá. Tem bastante, cara. Tem bastante. Mas é que assim, o MBL é muito sobre uma questão de imaginação. A gente fala, o MBL é sobre o que você imagina para o Brasil. E se você trabalha com imaginação e construção de imaginação, você vai entender que há um aspecto político de realização que vai demandar algum grau de centralidade, né? Logo, essa coisa muito múltipla e individual que o libertarianismo tem vai se chocar conosco, porque eu acho que ser uma liderança política é sobre imaginar horizontes e tentar levar eles e tentar conciliar certas coisas que às vezes são inconciliáveis. A ideia de Brasil, às vezes, é uma ideia que, para muita gente, é inconciliável. Às vezes o Brasil, não, só separa, o Brasil é muito diferente, mas tem uma perspectiva imperial aí, de vocação, que é imaginação pura e que pode dar muito certo e pode ser uma coisa absolutamente do caralho, tá?
Já me mandaram é, é, leituras sobre essa dicotomia entre ter um Estado centralizado ou não, ou entre ter um projeto nacional ou não, ou ter a lógica assim, vamos substituir essa coisa oligárquica por uma burocracia weberiana, que é a coisa mais ou menos Sérgio Buarque de Holanda também, de a gente não é moderno e a gente é o homem cordial. E a gente está indo para um caminho muito maluco, que é um caminho que a gente vem conversando muito com Orlando, e que é uma coisa que combina muito com, vamos dizer, esse horizonte da tecnologia, da própria direita tech americana, e foi uma coisa que eu levei discutir com os meninos lá nos Estados Unidos, que é a ideia de patrimonialismo positivo. Né? A nossa característica central é ser patrimonialista. E isso é sempre visto como algo problemático, e a lógica oligárquica ela é patrimonialista. O Nordeste, por excelência, ele é patrimonialista. Agora, o Nordeste deu certo por muito tempo por ser patrimonialista e o Brasil só foi descoberto por conta do patrimonialismo. E os grandes impérios, as grandes nações históricas foram construídas na base do patrimonialismo em grande medida, não em toda medida, mas em grande medida. Então, até que ponto, né, a burocracia impessoal weberiana, ela que é vista como a ausência dela é vista como uma falha, ela é uma necessidade que tem que se impor aqui, né? Até que ponto você entender que o empreendedor aventureiro no setor público não pode ser uma vantagem, não uma desvantagem. Então, o que a gente propõe na lógica do patrimonialismo positivo é entender que esse aventureiro no setor público, se ele tiver os sistemas de incentivos certos e se ele tiver instrumentos tecnológicos à disposição, ele pode, inclusive, suplantar a burocracia weberiana, em muitos termos, tá? E até porque a burocracia weberiana tá terminando em dedo no cu e criança trans, né? A burocracia impessoal, no fundo, sempre termina igual os eunucos na Babilônia, né? Eles terminam em ausência de pênis em meninos e é, quando que deveria haver apenas ausência de pênis em meninas. E o jogo, né, para não me fazer aqui prolixo, né? O jogo nós temos que ter uma visão nacional. Eu acredito na ideia de Brasil, eu não acredito no Brasil separado. E eu acredito que você vai ter que resolver, vamos dizer, essa assimetria que você tem no Nordeste, fazendo que o governo, o Estado Nacional esteja muito presente. E eu acho que ele vai ter que estar presente de modo a acelerar certos processos econômicos para gerar classe média. E na administração pública, que é a parte mais dramática que você tem na região Nordeste, você vai precisar ter um alto grau de intervenção, sim, e a aplicação muito clara de determinadas políticas públicas, sim, e o governo federal vai ter que se fazer presente, não para destruir as lideranças locais, mas para moldá-las a uma nova forma. Eu não acredito em outro caminho além desse. E eu acho que muita coisa já foi experimentada e essas coisas não funcionaram. Tá? Só que enquanto isso, enquanto isso, e o centro-sul e o sudeste é menos imposto agora e é ser bem libertário nessa parte. Agora você vai ter um lugar, você vai ter que interferir. Não vai ter jeito. Não dá para ter 17% de analfabeto no Maranhão e o Maranhão receber a grana que recebe. Tem um problema claro ali no Maranhão que vai precisar ser resolvido. E como? Eu vou deixar as oligarquias locais tocarem? Como é que eu adapto elas? Quais são os sistemas de incentivo? É o que eu estou falando em todas as entrevistas. Se você altera os sistemas de incentivo para os partidos políticos e administradores públicos, você começa a ter resultados diferentes. E eu acho que o Estado vai precisar estar muito, muito, muito presente ali. E esta é uma leitura já, vamos dizer, recente do MBL sobre como tocar essas coisas. Eu não acredito em leituras diferentes. Eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai ser uma amiga muito grande da implementação desse tipo de coisa. E aí, para voltar a brincar com o que você falou de começo do século XX, né? É que teve o tenentismo, em grande medida o tenentista era um movimento meio cabeça oca, meio perdido, mas ele era uma vontade de enfrentar um governo oligárquico que eles viam como mentiroso e ilegítimo, igual que a gente tem hoje. E a gente está propondo, foi um insight de um amigo nosso do Novos Clássicos, o Antum, que é o tecnotenentismo, né? A gente tem que usar a tecnologia como instrumento que empodere essa mesma revolta para que a gente tenha uma solução para resolver de vez esses problemas. Pois bem, embaixador, temos live pix. Galera, mandou mais live pix. E aí a gente termina. A gente lê mais 2 live pix. Galera do Superchat, eu não vou responder os superchats hoje, certo? Porque vocês mandaram superchat de R$5, de R$2, de R$10. E aqui, embaixador, a gente não gosta dessa pobreza, não é isso, embaixador?